do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula 29 da disciplina de História. Hoje a gente vai trabalhar sobre mais um povo indígena que vivia aqui na região sul do nosso país, que são os Tupis-Guaranis, né? O povo Tupi-Guarani. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esses dois termos. Então, os objetivos da aula são compreender quem foi aí o povo Tupi-Guarani, analisar a ocupação desse povo na América do Sul, conhecer sua religião, alimentação e formação de aldeias, analisar palavras da língua portuguesa que derivaram aí do Tupi-Guarani. Materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Então, começando sobre os Tupis-Guaranis. O termo Tupi-Guarani, ele surgiu para definir uma das vertentes linguísticas do tronco Tupi, muito importante na vida dos índios brasileiros. A gente já trabalhou sobre essa questão dos troncos linguísticos, das vertentes linguísticas, que são, né, línguas que vão estar derivando, vindo de outras, tá? Ao saber, o Tupi, ele tem origem tupinambá, né, que a gente tem aí como um grupo indígena também, e o Guarani, ele tem origem nos diversos povos guaranis presentes no continente americano. Então, ele é uma mistura de Tupi com Guarani, né, dois termos que têm origem aí de povos indígenas. Atualmente, os índios brasileiros, eles possuem ao menos 150 línguas e dialetos. Isso é algo bem importante para destacar, né? Como a gente já citou em várias aulas, né, os indígenas, às vezes, eles são identificados como uma cultura única, o que não é real. A gente pode realmente dizer algumas características que estão presentes em boa parte ou em todos os povos indígenas, mas tem diversas características que se diferem entre esses povos, tá? Esses povos, esses grupos étnicos. E uma delas, né, seria, por exemplo, as línguas, né? Então, antes da chegada dos colonizadores, havia muito mais línguas indígenas, né, no solo brasileiro. E depois, uma parte dessas línguas foram se perdendo. O Tupi-Guarani foi a língua que os portugueses escolheram, digamos assim, para estar tendo esse diálogo com indígenas. E também por um outro motivo, eles queriam acabar com outras línguas, então eles tornaram essa língua meio que uma língua oficial para contato, né, entre eles e os índios. Além da língua, eles buscam manter os seus costumes e também a sua organização social. Pessoal, trouxe um mapa aqui para vocês compreenderem a ocupação aí dos povos indígenas no ano de 1500. Foi bem quando os portugueses chegaram e acabou bagunçando muita coisa aqui. Mas até aquele momento, olha só como estavam os povos indígenas. Aqui, claro, a gente não tem todos os povos indígenas. Inclusive, alguns a gente estudou que não estão aqui. Por exemplo, né, o Xoclen, eles não estão presentes aqui no mapa. Mas observe, o povo Tupi-Guarani, olha como ele está presente em grande parte do Brasil e em segundo lugar aqui, se a gente for colocar, né, em colocações, o povo G, né, que a gente estudou na aula anterior também, né, ele não está presente só no sul, a gente nota a presença dele aqui mais para o lado nordeste e sudeste do Brasil. Tá, pessoal? E aqui a gente consegue perceber alguns outros povos. Aqui bem no sul, né, a gente encontra os Guaranis, né, os Carijós, que a gente inclusive já estudou. Sobre a religião. Então, o povo Tupi-Guarani, eles acreditavam em diversos deuses, tá? Eles eram politeístas, né? Politeísmo é a crença em diversos deuses, tá? Deuses tidos como, geralmente aí como cada deus teria, você pediria ajuda a deuses específicos conforme a situação, tá? Então, aqui a gente tem um deus que é chamado de Tupã, ele é o deus do trovão, né? Ele é considerado o deus mais importante aí para a cultura Tupi-Guarani. Os índios, eles acreditavam que a voz de Tupã, ela poderia ser ouvida durante as noites de tempestade. Então, eles acreditavam que
quando havia muita tempestade, havia, né, muito raio, muito trovão, eles acreditavam conseguir ouvir a voz aí de Tupã. E aqui eu tenho uma imagem, né, um desenho, na verdade, de Tupã, tá? Porque aqui nós temos uma crença indígena. Ok, pessoal? E nesse desenho, o que a gente percebe? Tupã, ele tem a característica realmente dos indígenas, né? Então, ele é tido, né? Ele possui ali características, por exemplo, as pinturas corporais, mesmo o uso de pouca vestimenta, as penas, as plumas, também ele possui. Tá? Então, eles têm Tupã como um deus supremo, mas com características, né? Características físicas, psicológicas, que nem dos indígenas. Tá? Sobre a alimentação, a culinária ela era baseada naquilo que eles conseguiam caçar, pescar e tirar da terra. Tá? Em geral, eles comiam peixe, carne, o milho cozido também, batata doce, mandioca assada, geralmente assada, e também eles consumiam amendoim, tá? A gente inclusive até o momento, nenhum povo que a gente trabalhou consumia amendoim, e os tupis guaranis, eles consumiam aí essa sementinha que a gente chama de oleaginosa, tá? Eles eram ótimos navegantes, facilitando a locomoção na pesca. Então, eles tinham bastante conhecimento aí sobre navegações. É claro que essas navegações, a gente fala sobre uma navegação mais regional, não uma navegação nível europeus que se deslocavam de um lado do mundo para outro, mas na região eles tinham um ótimo conhecimento. Família Tupi-Guarani. A família Tupi-Guarani encontra-se não apenas no território brasileiro. Tá? Os indígenas, eles faziam parte de grande parte da América antes da colonização. Tá? Então, não só no Brasil, como outros países da América já tinham indígenas pré-colonização. Alguns países vizinhos que possuem aí famílias tupis guaranis. Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Venezuela e Guiana Francesa. Tá? Países aí da América do Sul que vocês conseguem localizar aqui no mapa. As aldeias. Os tupis guaranis, eles organizavam as suas aldeias em formatos circulares. Inclusive, acredita-se que eles foram os primeiros a realmente organizar as aldeias deste modo, que é o modo como a gente mais encontra, né, hoje em dia, né, fazendo um círculo realmente grande, tá? Notem que é uma área territorial bastante grande. Lá no centro, né, acontece todas as cerimônias, todos os rituais, a gente já trabalhou sobre isso. E as ocas eram construídas, né, no entorno, aí feitas de madeira ou de palha. Em cada oca, geralmente morava mais de uma família. Então, a gente observa a oca, observa que não é um espaço tão extenso, mas ali, geralmente, não vivia apenas uma família, vivia mais do que uma família. Então, aí a gente pode dizer em torno aí de 5, 10 pessoas, dependendo do tamanho das famílias. A palavra tupi. O tupi é um dos principais idiomas dos povos indígenas que povoaram a América do Sul antes da chegada dos colonizadores. Então, ele estava em grande extensão aqui no nosso Brasil também, o que facilitou a conversação entre colonos e indígenas. Apesar de hoje não ser mais utilizado como língua materna nos países da região, né? Língua materna é aquela língua que você aprende desde que você nasce, né? Então, o teu primeiro idioma. Esse idioma deixou seu legado no que falamos dos nossos cotidianos. A prova disso são algumas palavras que vieram do tupi e ainda são utilizadas aí na língua portuguesa no nosso dia a dia. Pessoal, então assim, agora a gente vai estudar algumas palavrinhas da língua portuguesa, tá? Mas são palavras que se originaram do tupi. Como, por exemplo, a palavra abacaxi. Essa palavra, ela vem junção de dois termos tupis. Iabá, que significa fruta, tá? Iabá, então, em tupi significa fruta. E cati, que quer dizer cheirosa. Então, fica iabá, cati, abacaxi, de um modo aportuguesado,
tá? Então, abacaxi quer dizer aí fruta cheirosa das terras brasileiras. Outra palavrinha, amendoim. O termo amendoim, ele vem do resultado do aportuguesamento. O que é aportuguesar, né? Tornar algo para a língua portuguesa. Então, vem das palavras tupi, manduí, que é uma expressão do nome genérico da língua para descrever leguminosas e algumas nozes, que seria aí o amendoim, né? Então, vem do manduí, amendoim. Outra palavrinha, capim, é usado como forragem para o gado, né? O capim, ele é derivado das palavras tupi, caá, que significa aí mato, folha, e também pi, que no português é traduzido como fino. Então, capim seria mato, folha fina, mato fino, folha fina, né? Então, como que seria no tupi? Capi, capim, no modo português. Outra palavrinha, xará. O que é xará? Quando a gente tem alguém com o mesmo nome que a gente, tá? Então, o meu nome é Camila. Se eu conheço uma outra pessoa que se chama Camila, então nós duas somos o quê? Xarás. Então, no antigo idioma indígena, aquele, né, que tem o meu nome, a palavra em português xará, nasceu do termo tupi cereira ou sarara, né? Aqui fica mais próximo do que nós temos hoje o sarara, xará. Pipoca. Vem do tupi pira, pele, e poca, rebentar. A palavra pipoca nada mais é do que a descrição do ato dos grãos de milho arrebentados em contato com o calor do fogo. Então fica pirapoca, pipoca. Pessoal, então espero que o conteúdo tenha ficado claro, que vocês compreenderam aí bem a questão do povo tupi-guarani, perceberam aí palavrinhas que a gente fala no nosso cotidiano e que vieram da língua tupi-guarani. Então agora vocês vão realizar mais algumas atividades para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!